dia, pessoal. Estamos ao vivo aqui para mais uma aula de inglês. Deixa eu conferir, só confirmar o sinal aqui que eu estou usando para garantir que seja o, o mais próximo do equipamento aqui, correto? Aí, beleza, tá certinho. Então tá bom, pessoal. Estamos aí nessa nossa maratona de aulas do curso English Connect One. Estou aqui fazendo a gravação disso, só passar para vocês que a primeira aula de número 0, que a gente teve aí na segunda-feira, eu já subi para o meu canal do YouTube, lá tem o link que vocês podem acessar ali o conteúdo o material, na verdade, para estudar as aulas, o manual em PDF, né? Então, já está disponível lá, pessoal. Hoje eu devo subir a aula de ontem, e vou tentar subir a de hoje também, tá? Para colocar lá para ter essa sequência, tá bom? Inclusive achei melhor colocar numa playlist específica só para esse treinamento, para deixar mais organizado, tá? Então vamos só fazer um review aí, fazer uma revisão do conteúdo que a gente viu aí já nesses últimos dias, tá? No dia de ontem, a gente deu uma olhadinha no porquê, o porquê que a gente quer aprender inglês, tem o desejo de aprender inglês, né? Então, a gente viu aí o quanto é importante você ter um porquê, ter o motivo pelo qual realmente vocês têm o desejo de aprender inglês, e isso é o que vai nortear, é o que vai ajudar vocês a manter o foco, para poder garantir com que vocês desenvolvam o inglês de vocês. Esse porquê é o que realmente ajuda aí, na verdade, a gente se manter motivado, né? Especialmente nos momentos que, infelizmente, eles acabam acontecendo, nos momentos que a gente está meio desmotivado, chateado, que parece que a gente não está progredindo. Então, ter esse porquê realmente é o que ajuda a gente a progredir, tá bom? Mas vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui o material que eu preciso para a gravação da aula aqui, para o compartilhamento de tela já. Para encontrar o material ali é bem simples, né? É o English Connect One. Um outro detalhe importante que a gente viu ontem também, fora o porquê, a gente viu também que a gente deve realmente fazer um planejamento, ter uma organização de quando, onde e como a gente vai estudar. Então, com base nisso, a gente consegue manter o foco e garante aí realmente que a gente vai cumprir com o compromisso pessoal de praticar inglês, né? Fora de aula, principalmente fora de aula, realmente o que ajuda as pessoas a desenvolverem inglês é, não é só a aula ajuda bastante, ela é mais uma pílula motivacional, digamos assim, tá? Mas quem realmente faz a coisa acontecer somos nós mesmos, é a nossa decisão pessoal de colocar em prática aquilo que está sendo ensinado. E a prática diária realmente tem o poder de nos fazer desenvolver aí o que a gente precisa, seja com inglês, atividade física, tá? Todas as áreas que a gente precisa de um processo para fazer acontecer, é o colocar em prática que realmente vai trazer resultado. Eu lembro que eu dou aula de inglês há muito tempo, dei aula de inglês de escola há muito tempo. As pessoas têm uma tendência de acreditar que quando elas se matriculam na escola, pronto, agora eu estou garantido, eu já estou aprendendo. Só que não é só se matricular, se inscrever para fazer um curso e um treinamento. Na verdade, esse é o primeiro passo, né? Um percentual muito pequeno. Se eu fizer isso e só assistir às aulas, eu tenho um tipo de progresso, eu consigo ter um desenvolvimento mínimo, tá? Mas agora, se eu fizer isso, assistir às aulas e colocar em prática no meu dia a dia, o meu desenvolvimento ele se expande. Então, o ser humano precisa disso, né? A gente é feito de hábitos. Então, quando a gente coloca na nossa rotina a prática diária, com o compromisso pessoal de que eu tenho que fazer alguma coisa para fazer com que o meu inglês desenvolva, é aí que realmente a coisa acontece. Tá? Então, faço esse convite a vocês, pessoal, coloquem em prática o que a gente está vendo aqui, para vocês realmente conseguirem ser capazes de aprender inglês, começar para quem está no modo mais iniciante, e para quem já tem algum tipo de desenvolvimento, já consegue dizer, eu estou no nível intermediário, que muita gente faz isso, né? Inclusive, às vezes até coloca lá no currículo, no nível intermediário. Para as pessoas que realmente querem a ter uma condição de trabalho melhor, na verdade, colocar isso no currículo, muitas vezes é até um problema, né, que você tem ali o inglês intermediário, o inglês avançado, porque o que importa para as empresas, o que importa para as pessoas que contratam hoje em dia, para os profissionais aí de recursos humanos, headhunter, é se você é fluente ou não, tá? Não importa se ali a tua classificação, o teu nível de inglês ali é básico, intermediário ou avançado, o que importa é se você é fluente ou não, tá bom? Muito bem, vamos seguindo adiante aqui, eu estou abrindo o material aqui para poder fazer o compartilhamento de tela. Deixa eu só me ajustar aqui. Eu enxergo exatamente o que está acontecendo enquanto eu faço
a transmissão aqui, a gravação da aula, tá bom? Essa luminosidade que está meio esquisita, tá abrindo e fechando a minha câmera. Acho que aqui ela estabiliza um pouquinho mais. Tem um ring light aqui bem atrás, e ela não está me favorecendo hoje. Vamos ver se aqui o celular fica melhor. Muito bem. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então. Vou abrir o manual. Fazer o compartilhamento dessa tela aqui mesmo. Aí, tá abrindo. Isso aqui a gente não precisa. E aqui a gente faz assim. Aumentar um pouquinho mais o meu vídeo aí, que aí fica mais tranquilo da gente seguir conversando. Muito bem. Material aqui do English Connect One, do aluno. Então, vamos lá. Lembrando, pessoal, que esse manual, ele tem a informação ali para que seja registrado as práticas que vocês fazem em inglês fora de aula, tá? Então, se vocês realmente se esforçarem para colocar em prática e fazer o registro do tempo que vocês estão praticando inglês, isso é uma das coisas que vai ajudar vocês a manter o foco, obviamente, e vai auxiliar vocês aí a manter o objetivo de vocês bem claro, tá bom? Deixa eu abrir aqui a English Connect One. Ontem a gente viu a lição número 1. Hoje a gente vai dar uma olhada no conteúdo de hoje, referente a cumprimentos e como você se introduz, como você se apresenta para as pessoas, que é a lição de número 2, né? Vamos lá, vamos descer aqui então direto para a lição. Essa foi a que a gente viu ontem, vimos alfabetos também. Muito bem. Então, aqui, ó, os objetivos dessa lição, né? O tópico dessa lição aqui tem uma pergunta, né? Que é o How are you? Acho que a maioria das pessoas que já teve algum tipo de contato com o inglês na vida já teve a oportunidade de ouvir esse termo, né? Já ouviu esse How are you alguma vez na vida, né? Então, eu vou colocar ele aqui. Vou copiar e colar aqui, que fica um pouquinho mais prático. Então, esse how are you, né? O que é esse how are you? O que ele significa? Então, how are you significa como está você, ou como você está, como é que você vai, e assim por diante, né? Tem várias formas de falar isso, mas essa aqui é uma das mais comuns. Vou colocar a tradução disso aqui. Como você está? Melhor. Então, esse how are you é exatamente isso. Então, hoje, os objetivos da aula, a gente tem aqui, serão 3, tá? Que é o que a gente realmente vai desenvolver hoje, nessa manhã. Vou colocar eles na tela aqui em inglês, e aí vou colocar as traduções para o pessoal aí que está nos acompanhando aí pela transmissão e vai assistir a aula posteriormente lá dentro do meu canal do YouTube. Então, muito bem. Primeiro objetivo dessa aula, que a gente tem aqui hoje, diz assim, ó, I will learn to say hello and goodbye. Então, acho que essa aqui está fácil de entender, mas eu vou colocar a tradução aqui de qualquer forma, né? Então, vou aprender a dizer olá e tchau, até logo, né? Vou deixar o tchau aqui mesmo. Então, esse é o primeiro objetivo. A gente vai aprender, vai entender como dizer olá e até logo, o adeus, né? O tchau. Enfim. Objetivo número 2, I will learn to say my name. Eu vou aprender a dizer meu nome. Eu costumo brincar que aqui no Brasil a gente não tem essa história de nível básico, não tem iniciante no Brasil, né? A gente é tudo, já entra no modo profissional, especialmente com relação ao inglês, né? Porque o que acontece? A influência de inglês é tão grande na nossa vida e é tão comum na nossa rotina aí, que geralmente a gente tem alguma base já de inglês, a gente já teve algum tipo de contato com inglês, seja na escola, é música, é filme, a gente inclusive abrasileira alguns termos, né? Então a gente usa ali, como eu comentei ontem, né? Um pouquinho, então a gente não sai do modo básico aqui no Brasil, né? Nós falamos de português aí, brasileiros, a gente tem essa característica. Na verdade, a gente já sabe vários termos de inglês, só que infelizmente esses termos estão espalhados, eles estão misturados, seja na nossa mente, né? Ou até mesmo no dia a dia, que a gente acaba pescando alguns termos, né?
Essa luminosidade está me incomodando esse negócio. Acho que aqui vai ficar melhor. Então, a gente tem essa característica aqui no Brasil, né? A influência do inglês é tão grande na nossa vida realmente cotidiana. A gente escuta música em inglês, a gente assiste filme, série, a gente está vivendo um momento pandêmico, aí, enfim, né? Que realmente a gente acabou aderindo mais às séries, o pessoal maratona mais séries hoje em dia mais do que nunca, e a gente usa a internet o tempo inteiro. Então, o inglês faz parte da nossa rotina. Então, a gente já tem uma base de inglês, já tem algum fundamento, na verdade, com relação ao inglês no nosso dia a dia. Então, a gente não sai do nível zero, né? Esse conteúdo que a gente está vendo aqui, ele é um conteúdo mais simples, mais iniciante e tudo, mas tem muita coisa, muita informação aqui que a gente vai conseguir clarear as nossas ideias e vai fixar isso de uma maneira melhor, né? Que a gente vai ver juntos aí. Mas, enfim, esse é o segundo objetivo, né? Que a gente vai aprender aqui a falar o nosso nome. E o objetivo de número 3 diz assim, ó, I will learn to ask people's name and where they are from. Então, a gente vai aprender a perguntar o nome das pessoas e perguntar de onde elas são, de onde elas vêm, qual que é o local de origem delas. Está muito larga essa minha lousa. Deixa eu diminuir um pouquinho. Vou aprender a perguntar o nome das pessoas e de onde elas são. Qual é o seu local de origem? Então, esses são os 3 objetivos dessa aula, tá? Vamos revisar aqui rapidinho. Então, nós vamos aprender a falar olá e tchau, vamos aprender a dizer o próprio nome e nós vamos aprender a perguntar o nome das pessoas e de onde elas são. Esse é o primeiro ponto aqui, né? Muito bem. O primeiro ponto aqui vai falar um pouquinho sobre gramática, né? Então, vai falar aqui sobre o verb to be. O que é esse tal de verb to be? Tá? O verb to be nada mais, nada menos do que o nosso padrão de ser e estar em português, né? Querendo ou não, a gente precisa ter um pouco de conhecimento de gramática para poder desenvolver. Se realmente a gente quer um dia se tornar fluente em inglês, a gente precisa ter base gramatical, não tem jeito. Essa história de aprender inglês sem gramática, ela é possível, claro que é possível. Só que dificilmente as pessoas conseguem se tornar fluentes se elas não souberem, se elas não tiverem uma boa base gramatical com muita prática de todas as habilidades. Então, esse encontro aí, basicamente, de conhecimento gramatical com muita prática em todas as habilidades é o que realmente faz com que as pessoas tenham a capacidade de se tornar fluentes. Normalmente, as pessoas que são fluentes, apesar de muitas que tentam aprender sem gramática, conseguirem se tornar fluentes também, elas têm muitos vícios, muitos erros ali na hora de se comunicar e às vezes a comunicação não é tão clara, né? Então, o que acontece? Elas acabam não desenvolvendo aquilo que é necessário para você se tornar um fluente de boa qualidade, né? Então, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, pessoas que falam português, tem pessoas que falam português melhor do que outras. Por que isso? Porque tem pessoas que estudam mais, que leem mais, tá? Então, querendo ou não, elas acabam tendo um contato maior aí e tendo uma boa base gramatical. E com relação ao inglês não é diferente, né? O que acontece? Vocês devem perceber aí, quando a gente fala com médico, advogado, engenheiro, eles têm um vocabulário mais distinto. Então, é diferente de você falar com uma pessoa que é morador de rua, por exemplo. Eu não estou dizendo que essa pessoa ela é menor ou inferior aí do que um médico ou advogado, enfim. O ser humano, na minha visão de mundo, no meu ponto de vista, são igualitários, tá? Todos têm direitos iguais, com a diferença de que alguns têm mais conhecimento. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que a forma de se comunicar com essas pessoas normalmente é diferente. Porque quando você fala com uma pessoa que é morador de rua, geralmente você percebe que ela tem um vocabulário mais simples, mais baseado em dia a dia, com alguns erros gramaticais. A pessoa que é mais estudada, que tem mais conhecimento, que lê mais, ela tem a tendência de se comunicar melhor e com mais qualidade, por conta de ter uma noção melhor de gramática, por ter um vocabulário mais extenso. Então, essa é a diferença. Com relação ao inglês, é a mesma coisa. É exatamente o mesmo padrão, tá? Não faz diferença. Então, o que faz diferença real aqui é na tua forma de se sentir confortável comunicando as tuas ideias, tá bom? Vamos lá. Com relação ao verbo to be, tá? Como eu falei anteriormente, o verbo to be nada mais é, nada menos do que o nosso ser e estar. Na minha forma de desenvolver aí o verbo to be, eu prefiro fazer o seguinte, que eu acho que faz mais sentido, tá? Então, a gente tem os padrões aí.
O verbo to be em inglês tem 3 padrões aí no padrão presente simples, tá? Vou colocar eles todos aqui, e aí acho que já vai dar para entender um pouquinho o que eu quero dizer com isso. Então, vou colocar aqui os pronomes pessoais. Opa. E aí já vou explicar para vocês aí o que eu acredito que é a melhor forma de desenvolver isso aqui. Tá? E não é memorizar, pessoal, é realmente entender como é que ele funciona. Vou expandir minha tela um pouquinho mais aqui, a minha lousa, para deixar todos aparecendo. Então, aqui a gente tem... Acho que aqui tá melhor. Aí, os padrões do verbo to be em inglês são esses que a gente vê aqui na tela, tá? Então, a gente tem aí, basicamente, a versão dele... a versão não, né? A variação dele com a primeira pessoa, que vai ser sempre am. Tá? Isso aqui significa eu sou ou eu estou, tá? I am. A variação com você é you are, seja ele singular ou plural, eles são exatamente iguais, por isso que eu acabei nem colocando a versão de plural aqui, porque não faz diferença, eles são exatamente iguais, que você é, ou você está, ou vocês são, ou vocês estão, é you are, tá? A gente tem aqui ele, masculino, he, vai ser sempre is, tá? He, she, it, né? Esses padrões aí vai ser sempre is. Eu vou colocar os is aqui, e já vou explicar certinho para vocês como é que eu gosto de praticar isso aqui para garantir o desenvolvimento do verbo to be aí, para acabar não esquecendo mais. Geralmente as pessoas já tiveram contato com inglês na vida e que não sabem inglês ainda hoje, não são fluentes, lembram do verbo to be, estudaram na escola, mas não sabem aplicar, né? Não sabem realmente como é que ele deve funcionar. Então, a gente tem aqui, ela é ou ela está, X, ele ou ela, animais e coisas, então isso aqui é uma coisa que a gente vai ver com mais detalhes mais adiante, que é it is. E aí nós temos os padrões plurais aqui, né, que é o nós somos e nós estamos, e o eles são e eles estão, que é o we are e they are. Então, a melhor forma aqui, no meu ponto de vista, de desenvolver isso aqui é, óbvio, com muita prática de inglês, tá? Muita prática, mas anexando isso em frases, tá? De forma prática. Então, assim, ó, melhor forma, o que é o tal do verbo to be? Ele se divide em 2 pontos aqui, que é singular e plural, tá? Com exceção da primeira pessoa e do you, que ele tem a variação para singular e plural também, a gente tem aqui, ó, o singular do verbo to be sempre no tempo presente, tá? Ele sempre vai ser isso. Então, com isso em mente, já vai ajudar vocês aí a desenvolver um pouco mais e entender e saber quando usar o verbo to be de forma adequada, o padrão adequado dele. Tá? Então, he, she, it sempre vai ser isso, por quê? Porque eles são singulares de terceira pessoa. Tá? E o plural, o verbo to be, é are. Então, we are, they are. Tá? Como eu falei anteriormente, com exceção da primeira e segunda pessoa, que o you aqui é singular e plural, né? Na primeira pessoa, o eu, que é o diferentão de todos, é sempre am, I am. Tá? Então, o verbo to be se define exatamente nisso. Esquecendo um pouquinho, ou desfocando um pouquinho nessas primeiras pessoas aqui, o I e o you, o resto se define por singular e plural. Tá? Então, vai ser sempre singular is e plural are. Entendendo isso aqui, quando a gente começar a ver um pouquinho do tempo passado, vai ajudar vocês a desenvolverem o verbo to be de forma adequada, tá bom? E na minha visão de mundo, a melhor forma de aprender isso aqui, ó, é praticar da seguinte forma, tá? Vou colocar uns termos aqui em cima, ó, por exemplo, vou colocar very happy aqui. Very happy. American. Ah, tá bom. Já tá bom. Tem outras formas de colocar aqui também. Vou colocar o hungry aqui, tá? Com fome. Ó, então, a gente tem alguns padrões aqui. A gente tem aqui o very happy, que é muito feliz. O American, que seria o americano. E o hungry, que é com fome, ou faminto. Tá? Opa, não era para acontecer isso. A gente vai mudar de cor aqui. Ó, então, o que eu recomendo nesse caso, tá? Você vai aplicar isso aqui em frases. É isso, curto e grosso, né? Então, eu sou muito feliz, o que eu vou fazer? I am very happy, tá? E eu sempre peço, tá? A melhor forma de desenvolver aqui é repetição pura, não é memorização, tá, pessoal?
E a melhor forma de entender aqui como usar é você vai aplicar aqui o very happy, por exemplo, em todos os sujeitos. I am very happy, you are very happy, he is very happy, she is very happy, it is very happy, we are very happy, they are very happy. E a melhor forma de fazer isso, faz isso mentalizando, tá? Usa um pouco do que a gente chama aí de PNL, neurolinguística. Visualiza mentalmente o que você está dizendo. Então, você está falando ali, eu sou muito feliz, eu estou muito feliz. I am very happy. Tenta demonstrar isso, que é como você faz em português. Tenta tornar isso o mais natural possível, né? I am very happy today. Eu estou muito feliz hoje. Assim como se eu falar assim, eu estou feliz hoje em português. Parece que eu estou feliz? Acho que não, né? Então, eu preciso demonstrar isso de forma física, no tom da minha voz e assim por diante. Então, tenta vivenciar, isso é realmente vivenciar o idioma, tá? E aí vocês vão fazer a mesma coisa com todos os outros sujeitos. You are very happy, he is very happy, e assim por diante, como eu falei. E aí vai pegar outras palavrinhas de vocabulário. I am American, ou I am Brazilian, for example. Eu sou brasileiro, ou eu sou americano, e assim por diante, né? Tem o hungry também que você pode aplicar, assim como várias outras. Você pode pegar algumas palavrinhas de vocabulário e, conecta aqui com todos os sujeitos e pratica isso, escrevendo, falando, além em voz alta, que realmente isso vai ajudar vocês. Muito bom. E aí vai seguir adiante desse formato. O Verbo to Be é isso, ele é bem simples mesmo, tá? A gente conseguiu destrinchar ele aí em um pouquinho mais de 5 minutos, certo? Só que o que vai ajudar vocês a lembrarem disso? Prática, tem que praticar. Tá? Quanto mais vocês praticarem, mais seguros vocês vão ficar e vão entender como usar o Verbo to Be de forma adequada realmente, tá bom? Vamos seguir adiante aqui, deixa eu diminuir a minha lousa, na gravação aqui da aula. Muito bem. Então, a gente tem aqui, além disso, a gente vai dar uma olhadinha nos possessivos e adjetivos, tá? Melhor forma, no meu ponto de vista, é desenvolver os possessivos, tá bom? A gente vai pegar aqui os pronomes pessoais, vou copiar, não, vou digitar eles aqui embaixo. Então, nós temos aí o I, o you, o he, o she, o it, o we e o they. E a gente vai fazer o seguinte, melhor forma de desenvolver os adjetivos possessivos, que é quando a gente fala que tem alguma coisa que pertence a nós, né? Então, como a gente tem ali, my, your, our, their, e assim por diante. Então, eu vou colocar eles aqui, Melhor forma, do meu ponto de vista, de desenvolver isso aqui, é fazer uma correlação, porque ele não é tão difícil, na verdade, em inglês, só que ele tem mais elementos do que em português, tá? Então, ele acaba parecendo um pouquinho mais complexo do que ele realmente é. Tá? Porque ele realmente é bem simples. Então, o que eu tenho que fazer? A correlação para mim entender aqui o uso desses adjetivos possessivos, ou esses termos de posse que nós utilizamos em português, que é o meu, seu, sua e assim por diante, é correlacionar eles, fazer uma conexão entre a posse, o termo de posse, o possessivo, e o sujeito ou o pronome pessoal, que é eu, você, ele, ela e assim por diante. Então, aqui, a melhor forma de fazer isso é da seguinte forma. Então, se eu quero falar que alguma coisa pertence a mim, eu correlaciono ele com I, e aí ele vai ser assim, my. Tá? Essa é uma das versões dele, que é o que a gente vai ver hoje, né? O you vai ser your, tá? E aí vocês vão perceber que com o passar do tempo eles começam a se padronizar, começam a ficar mais parecidos um com o outro. Normalmente, o cuidado que a gente precisa ter, deixa eu colocar todos aqui, o cuidado que a gente precisa ter aqui é entre o your, o his e o her, porque no português, na língua portuguesa, a gente usa o seu e sua, né? E esse seu e sua, em inglês, pode ser o seu masculino, sua feminino e assim por diante, tá? Ou pode ser da própria outra pessoa que você esteja falando, tá bom? Então, o it aqui, ele tem o its, que ele é independente, que é para animais e coisas, a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente. O nosso, em inglês, é our. Opa, aqui era para ficar vermelho. E o deles, ou seus e suas, é da seguinte forma. Their, tá? Esse aqui é o padrão de possessivos. Então, a gente tem os sujeitos, mais os possessivos a quem eles pertencem. Tá bom? Vamos seguir adiante, então. Entrar nos exercícios, né? Então, o que esse manual aí recomenda aqui, a partir disso, né, se a gente tivesse num treinamento normal desse tipo dessas aulas do English Connect, é que você anotasse aí algumas cidades e alguns países, que é o de vocabulário, né? Então, poderia colocar aí Brasil, USA, Porto Alegre, cidades, né? E assim por diante, tá? E países, London, tem uma gama aí, pode usar vários, né? China,
Japan e assim por diante. Então, seria uma forma adequada aqui de desenvolver essa prática, tá bom? Aí a gente vai entrar no Conversation and Activities. Aqui, ó, diz assim, Conversation 1, Meeting someone new. Então, na conversação número 1 aqui desse exercício, seria encontrando ou conhecendo uma pessoa nova. Aí a gente tem um pequeno diálogo que diz assim, ó. Deixa eu pegar ele e colocar na minha lousa aqui, colar ele aqui, que eu acho que vai ajudar a enxergar um pouquinho melhor. Vamos tirar isso aqui daqui, deixar ele assim. Ó, eu vou colocar ele aqui na lousa. Então, a gente tem aqui, ó, letrinha A, letrinha B. Aqui é para fazer prática aí com um parceiro, né? Se tiver outra pessoa para praticar aqui, vai realmente ajudar. Então, a gente tem ali, ó, good morning. Pessoa B ali, hi, what's your name? Aí a pessoa responde, my name is Misa. What's your name? E a outra pessoa responde, I am Enki. Where are you from? I am from Moscow. Where are you from? I am from Tokyo. Well, it's nice to meet you. Nice to meet you too. Vamos à tradução aí, então. Tá? Isso aqui é bem simples, tá, pessoal? Tá? Bom dia, good morning. Hi, what's your name? Olá, qual o seu nome? My name is Misa. What's your name? Meu nome é Misa. Qual o seu nome? I'm Aki. Where are you from? Eu sou o Aki. De onde você é? I am from Moscow. Where are you from? Eu sou de Moscou. De onde você é? I am from Tokyo. Eu sou de Tóquio. Well, it's nice to meet you. Bem, é um prazer conhecê-lo. Nice to meet you too. Prazer conhecê-lo também. Então, pessoal, é simples, tá? É simples para muitos de vocês aí, mas é uma forma excelente de praticar, principalmente tentando trazer isso baseado na vida real de vocês, porque vocês vão ter contato com outras pessoas, vocês vão conhecer pessoas. Então, esse é um diálogo bem simples, tá? E é uma excelente forma de vocês praticarem do jeito que ele está ali, tá? Se você estiver ali com sua esposa, com o irmão, com o primo, algum amigo, pratica junto. Um faz o papel ali da letrinha A e o outro faz o papel da letrinha B, tá? E aí depois troca. Só que aí coloca aqui, ao invés de falar, não fazer, aqui vai fazer só a leitura, tá? Pode exercitar nesse formato. Mas aqui, ó, conversation to greeting a friend, tá? Tem um segundo exercício de conversação. Vou pegar ele e colocar aqui na minha lousa. Ele é bem pequeno, bem curtinho, tá? Vamos lá, vou colocar ele aqui, seguindo adiante. Então, aqui, ó, a personagem A diz hello, personagem B responde, hi, how are you? Personagem A, fine, thanks, how are you? Personagem B, I'm fine. Então, vamos à tradução. Personagem A diz, olá, hello. Personagem B responde, hi, how are you? Oi, como você está? Personagem A fala, fine, thanks, how are you? Ah, eu estou bem, obrigado, como está você? E aí o personagem B responde, I'm fine. Então, pratica nesse mesmo formato, pessoal. São diálogos simples, pequenas conversações, mas a prática de fala ela é super importante, ela é fundamental para o desenvolvimento de fala e atingir fluência em inglês. Isso vai deixar vocês mais seguros. São coisas simples, mas que trazem muito resultado. E aí a parte final aqui, que é a Conversation 3, que é o final da conversação. Formas de finalizar, né? Então aqui está bem simples. Então a gente tem aí personagem A, bye. Essa acho que todo mundo conhece, né? Tchau. E personagem B, see you later. Te vejo mais tarde. Ou te vejo depois, até logo, até breve, né? Então tem algumas variações aí, tá? Então assim, pessoal, é bem simples mesmo, tá? Não tem muito mistério no que fazer aqui, é só praticar, tá? Seguindo adiante aqui nos exercícios, a gente tem aqui, ó, pronunciation principle, contractions with be. Então a gente tem a forma completa do padrão de uso do verbo to be e a forma contraída, tá? Que é uma das coisas que vocês vão usar muito em inglês. Muito mesmo em inglês. Então, a gente tem aí, ó, os padrões de verbo to be, como eu falei anteriormente, deixa eu voltar aqui na minha lousa. Os padrões de verbo to be, aqui, os padrões comuns aí de verbo to be, né? Na forma completa, ou forma inteira, como eles falam em inglês. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Aí existe a forma contraída, que ela fica assim, que aparece aquela vírgulazinha que a gente adora em inglês, né? A forma contraída do you are fica assim, ó, your. A forma contraída do his fica desse formato, his. Do she a mesma coisa.
X. Do it is a mesma coisa. It's. Do we are vai se repetir o padrão lá que a gente viu no you are, vai ficar no we are fica we're. E no they are, fica there. Tá? Essas são as formas contraídas do verbo to be, que é o que a gente... Opa, deixa eu dar uma pausinha aqui na live, mas tá tudo certo. Então, aqui, ó, nesse padrão aqui do verbo to be, they are, com a contração, vira there. Tá? Então, a gente tem I'm, you're, his, she's, it's, we're, there. Tá bom? Essa é a forma contraída desses padrões aqui. Tem uma dica aqui que eu acho que é bem interessante aqui, que eu vou passar para vocês. Ó, Learning Strategy. Vou colocar na luz aqui e vou fazer a tradução dela, que é uma coisa que eu acho que é bem interessante desse curso do English Connect, que ele tem umas dicas aqui bem direcionadas, tá? Aqui diz assim, ó, set a language learning goal that's meaningful. Ask yourself, what do you want to do with English? Então, aqui, ó, faça uma meta. Faça uma meta de aprendizagem. Aprendizagem de idioma. Vou colocar de inglês, tá? Mas é de idioma que fala ali. De idioma significativa, tá? Por que ele fala aqui em significativa? Essa parte é interessante. Ela tem que ser significativa para você. Tem que ser baseada naquilo que você quer fazer com o inglês, tá bom? Então, ela tem que realmente ter muito significado para você. Tá? E aí ele continua assim, ó. Pergunte a si mesmo. Pergunte a si mesmo. O que você quer fazer com o inglês? Qual que é o teu objetivo? Tá? Pergunta a si mesmo, o que você quer fazer com o inglês? Você quer aprender inglês para viajar? Você quer aprender inglês para ter uma oportunidade melhor de trabalho? É por desejo pessoal mesmo? Não tem problema, pode ser porque quer assistir série em inglês, quer ver filme em inglês. Então, não importa. Isso é basicamente pessoal, a decisão é tua, decisão de vocês. Quando você tem isso em mente, realmente é o que vai te ajudar a desenvolver mais inglês. Então, tem isso bem claro, né? Pensa aí a respeito, né? Então, faz uma meta, coloca aí um objetivo claro, que seja significativo para você. Pergunta por que, desculpa, não só por quê, mas daqui acaba sendo a mesma coisa, né? O que você quer fazer com o inglês? O que você quer ser capaz de fazer com o inglês? Conversar com americanos, poder assistir série, poder viajar mais tranquilo, ter uma oportunidade melhor de trabalho. Eu vejo assim, ó, pela maioria dos meus alunos, a maioria das pessoas que têm o desejo de aprender inglês, normalmente é porque tem uma oportunidade de trabalho melhor, porque pode ganhar mais, pode ter acesso a um salário melhor e coisas do tipo. Então, é um investimento que vale a pena, pessoal, de tempo. Se vocês tiverem condição financeira para investir, também ajuda para fazer com que vocês acelerem o processo, tá? Já vi aqui, através de vários alunos meus, depois que desenvolveram o inglês, tiveram possibilidades aí de crescer na empresa onde trabalhavam, onde já tinha ali, basicamente, até um bom posicionamento, um bom salário, mas o fato de desenvolver inglês trouxe a oportunidade para essa pessoa participar de reuniões internacionais com outras pessoas. E com isso, mais responsabilidade, veio aí promoções, aumento de salário, tá? Então, é real, pessoal. A realidade que o inglês pode trazer para vocês é uma realidade nova, é algo que vocês provavelmente nem imaginam muitas vezes, ou até imaginam, só que às vezes acham que não tem capacidade, tá? Mas essa capacidade aí, na verdade, depende de vocês, é só colocar em prática, é só realmente dar o seu jeito aí de estudar. Vai ter que abrir mão de algumas coisas, óbvio, né? Como tudo na vida, a gente abre mão de algumas coisas que são boas para atingir o que a gente chama de excelente, né? Então, a gente realmente precisa estudar, tem que ter dedicação, tem que ter esforço, né? Tudo bem. Aí tem um exercício aqui, ó, que é o exercício de conversação, Conversation 1, tá? Meeting Someone 1. É o mesmo que a gente viu anteriormente, nessa parte aqui, ó, onde tem ali, ó. Opa! Onde é que tá? Tá aqui, ó. Então, aqui, ó, Lesson, Conversation and Activities. Tá? Esse exercício que a gente
vai fazer agora é o mesmo que está relacionado aqui com a pequena diferença, tá? Você vai colocar o seu nome ali no lugar. O seu nome, o país de origem, tá? E o ideal aqui é que vocês pratiquem isso com um parceiro, com outra pessoa mesmo. Pratica com um cachorro, se você não tiver que praticar. O importante é que vocês pratiquem, especialmente em voz alta, tá? Então, como diz ali, ó, practice the conversation with a partner, use your information to fill the blanks. Então, pratique com um parceiro de conversação, com alguém que vocês possam fazer ali um diálogo, um sendo personagem A, outro personagem B, e depois troca, né? E aí vocês vão adicionar as informações de vocês aqui, ó. Por exemplo, personagem A, digamos que seja o mesmo, né? Então, good morning. A outra pessoa vai responder, hi, how are you? E eu vou responder, my name is Israel, what's your name? E seguindo adiante, oh, I am, o nome da pessoa, where are you from? De onde você é? Tá? E segue adiante nesse formato, fazendo o diálogo, realmente dizendo de onde você é, qual o seu nome, como é que você está, e assim por diante. E eu digo para você assim, a melhor forma realmente de fazer isso acontecer e funcionar para vocês é fazer com que vocês falem em voz alta, tá? Adquiram o hábito de praticar inglês não só escrevendo ou lendo. Adquirir inglês escrevendo ou lendo é muito bom, é fantástico, ajuda um monte. Mas falando é fundamental também. Quanto mais você falar, não quer dizer que você vai evitar erros, mas é provável que você consiga fazer com que eles aconteçam mais rápido, porque os erros vão acontecer de qualquer maneira. Então, assim, abre mão de vergonha, de ter medo de errar, as pessoas vão ficar rindo de mim. Cara, se ficar rindo, que diferença faz? Na tua vida não muda nada. A diferença, sabe qual é? Que essa pessoa vai continuar rindo de você e aí você vai estar falando inglês daqui a um tempo. É isso que geralmente acontece, tá? Então, tenta adquirir essa mentalidade. Esquece as outras pessoas. Não faz coisas baseado no que as outras pessoas pensam ou acreditam, tá bom? Muito bem. Seguindo adiante, então, depois de fazer essa pequena atividade, aí falando de onde você é, qual o seu nome, assim por diante, tem uma pequena atividade aqui, ó, que diz assim, ó, Activity number 1. Primeira parte diz assim, ó, which conversation matches each picture? Então, a ideia aqui é que vocês reconheçam qual conversa se conecta, se encaixa com cada uma dessas figuras que a gente tem aí na tela, tá? E aí vocês vão fazer o seguinte, write the conversation number in the blanks. Então, vocês vão escrever o número da conversação nos espaços. Então, aqui, ó, conversation number 1, 2 conversation, 3 conversation. Então, vocês vão pegar aqui, reconhecer cada uma dessas fotos aqui, né? Dessas imagens, né? Para colocar na conversação. Na conversação número 1 é o que está essas meninas aqui. Então, você coloca um número do lado, enfim, né? Para poder ajudar vocês. Tá bom? E aí vocês vão preencher cada uma delas para poder reconhecer. Parte number 2, tá? Com o parceiro, aqui você pode fazer sozinho, né? Até com parceiro aqui seria interessante, tá? Porque a indicação aqui do que fazer é bem interessante, tá? Diz assim, ó, with your partner, pretend you are the people in each picture. Vou marcar aqui o que eu estou lendo. With your partner, pretend you are the people in each picture. Então, com um parceiro, finja que vocês são as pessoas em cada uma das fotos. Say what you think the people would say. Say what you think the people would say. Então, diga o que você pensa, o que você acha que as pessoas iriam dizer nessas situações das imagens, tá? E aqui diz assim, ó, you can use conversations 1, 2 and 3 to help. Tá? Então, vocês podem utilizar os padrões de exercício de conversação anteriores que a gente viu ali para aplicar aqui. Hi, my name is fulano de tal, e assim por diante. Tá bom? E aí vocês vão basicamente dizer assim, conversation number 1, e aqui na imagem, elas estão se conhecendo, estão falando de onde são. Número 2, a mesma coisa. Ó, aqui, nesse caso, ele parece que está dando tchau, então seria mais a conversação número 3, né? E aqui, na terceira imagem, dá a impressão de que eles estão se conhecendo, né? Apertando as mãos, tá bom? Então, exercitem nesse formato aí, realmente tentando falar em voz alta, escreve o que vocês acham que eles poderiam estar dizendo nesse diálogo, e depois fala isso em voz alta, tá? Atividade número 2, seguindo adiante aqui, que nosso tempo está voando. Na atividade número 2, diz assim, ó, pretend you are from a different city and country, not your native country. Then, ask people in the class, where are you from? Answer your classmates with your pretend city and country, and when they ask you, write down all the cities and countries that you hear.
Talk to as many people as you can. Esse exercício aqui é um exercício bem interessante, tá? Especialmente quando você faz com outras pessoas, tá? O English Connect aí, quando tem outras pessoas, a indicação do que deve ser feito aqui é o seguinte, você imaginar, fingir que é de outro país e de outra cidade, tá? E isso é feito com todos os outros participantes. Então, vocês vão ver aí que tem vários espaços para vocês anotarem essas informações, tá? E aí, eu vou fazer a tradução aqui do que pede no exercício, que acho que vai ajudar. Diz assim, ó, finja que você é de um país, de uma cidade ou um país diferente, que não seja o seu país nativo. Então, pergunte para as pessoas na aula de onde ela é. Responda de onde ela é. Responde os seus colegas com a cidade e país que você fingiu ser, quando eles te perguntarem. Depois, conforme vocês vão fazendo, é tipo uma entrevista, né? Vocês vão escrever todas as cidades e países que você escutar. Então, você vai colocar aqui a cidade tal, cidade tal, país tal. Talk to as many people as you can. Fale com o máximo de pessoas que você conseguir. Geralmente, uma turma dessas presencial aí tem no mínimo, de 10 a 15 pessoas, tá? Então, dá para pegar bastante informação, certo? Então, recomendo vocês a fazerem isso, tá? Brinca, se você não tem com quem praticar, se você tem um gato, cachorro, televisão celular, né? Brinca que você está realmente conversando com outras pessoas e tenta imaginar cidades, países de onde elas seriam. Oh, hey, how are you? Where are you from? Da onde você é? Como é que você está? E assim por diante. E anota aqui as cidades e os países, para que vocês possam praticar o máximo possível, tá bom? Muito bem. A única coisa que, infelizmente, não tem mais acesso, deixa eu até pesquisar aqui, realmente, tá? Na verdade, tem uma sessão, um exercício de listening, né? Que é que seria o exercício para a parte auditiva. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na verdade, eu lembro que tinham tirado isso aqui, que não estava mais disponível os áudios, né, para fazer isso. Aqui, normal conforme. Deixa eu só ver aqui como é que é o nome desse negócio. Fechou o material, não tem problema, a gente já volta ali. Eu lembro que é nome da Gabe, acho que é isso. Eu acho que não está mais disponível. Não. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Vou voltar ali. Tem uma sessão aí de exercício de listening, que é compreensão auditiva, né? Compreensão oral, como a gente fala, ou entender a parte auditiva. E ele tinha essa parte aqui que era para poder fazer práticas aí nesse sentido, geralmente no final da aula, que é o que a gente está chegando agora. Deixa eu só ver aqui. Opa, passei. Ó, era um link, na verdade, aqui, ó, só que ele não está... ele não está mais acessando. Não tem mais, infelizmente. Esse exercício de... Não é. O exercício de listening, infelizmente, não tem mais disponível, tá? Mas o que eu vou recomendar para vocês fazerem aqui, né? Recomendo para vocês fazerem o seguinte, pesquisem no YouTube mesmo, que seja, né? Peguem ali, vídeos sobre como cumprimentar as pessoas, como perguntar de onde as pessoas são em inglês, tá? Aqui tem bastante material, tem bem tranquilo. E aí, o que é indicado, a indicação de fazer esse exercício de listening é o seguinte, deixa eu voltar aqui, tá aqui, ó. Esse exercício seria escutar, né, o áudio, e aí colocar ali, ó, você teriam três coisas a serem feitas, né? Que a primeira coisa seria colocar o primeiro nome da pessoa, tá? Caso vocês conseguissem ter acesso, infelizmente esse link não está funcionando mais, tá bom? A outra, número 2, é qual é o último nome, o sobrenome da pessoa. E de onde essa pessoa é. Então diz assim, ó, what's his first name? Então, qual que é o primeiro nome dessa pessoa? What's his last name? Qual que é o último nome, o sobrenome, na verdade, dessa pessoa? E
where is he from? Da onde ele ou ela seria, tá bom? Essa seria a indicação aí de atividade a ser feita aí nesse caso, tá? Então, o que eu recomendo para vocês fazerem aqui? Vocês podem fazer ainda, só que infelizmente esse link não está funcionando. Então, o ideal é que vocês façam o seguinte, que vocês vão lá no YouTube e pesquisem diálogos simples em inglês, diálogos básicos, só que tenta pegar as versões sem legenda, obviamente, para não sabotarem a si mesmas, escuta e aí tenta reconhecer quando a pessoa está falando ali o nome dela, tal, primeiro nome é tal, sobrenome é tal, tá? E verificar da onde que ela é, da cidade, país de origem, tá? Na minha visão de mundo, o que eu acredito, na verdade, não é a minha visão de mundo, mas o que eu acredito com relação à habilidade de inglês, é que o listening, a compreensão auditiva, é uma das habilidades mais importantes. Tá? Por quê? Quando a gente tem a capacidade de entender, a gente se sente mais seguro, a gente fica mais confiante. Então, eu recomendo a vocês se esforcem para desenvolver o áudio, né, o listening, a compreensão oral de vocês, o máximo que vocês puderem. Quanto mais vocês aprenderem, quanto mais desenvolvida tiver a compreensão oral de vocês, mais vocês vão ter capacidade de falar inglês, né? Falar speak English, né? Mistura algumas informações da mente aí quando a gente fala mais de um idioma. Mas, enfim, vamos lá. Então, chegamos aí basicamente ao final desse encontro, wrap up, que é a parte de finalização aqui. Hoje foi uma aula mais curtinha, que eu acho que é bem favorável, nem tão curtinha assim, né? Uma pequena diferença aí de 5 a 10 minutos, acho que está num bom tempo. Só para a gente recapitular aqui, então, ó. Recapitulando, now I can. Só para lembrar que isso aqui está baseado nos objetivos que a gente tinha lá no início. Então, número 1, tá? Se vocês tiverem com o manual, marquem ali, ó, se vocês conseguiram entender e praticar nesse formato. Now I can. Agora eu consigo say hello and goodbye. Então, agora eu consigo dizer olá e até logo, dizer tchau para as pessoas. Now I can. Number 2, say my name. Agora eu consigo dizer o meu nome. Agora eu consigo realmente falar para as pessoas quem eu realmente sou. E o número 3, now I can. Agora, ask people's names and where they are from. Agora eu sou capaz de perguntar para as pessoas o nome delas e de onde elas são. Lembrando que esses eram os objetivos lá no começo da lição, tá bom? Tá, excelente, pessoal. Então, se vocês não estão conseguindo fazer isso ainda, desses 3 pontos aqui, pratiquem mais o que a gente falou hoje. Fora de aula, façam anotações. Não esqueçam de fazer o registro lá no My English Plan, que é no início desse manualzinho aí, e registrem as práticas de inglês de vocês. Registrem lá. Tivemos um encontro aqui de mais ou menos 50 minutos a 1 hora hoje. E, além disso, nessa parte do Now I Know, que está aqui do lado direito, bem acima do meu vídeo aqui, vocês vão registrar os vocabulários novos, palavras novas que vocês aprenderam hoje, que vocês não conheciam, tá? Façam esse registro aí. E a Invitation to Act dessa semana, isso aqui é uma coisa muito legal, né? Não dessa semana, mas na verdade de hoje, né? E se vocês conseguirem colocar em prática isso aí, realmente vai ser fantástico. Diz assim, ó. Lembrando que todas as aulas têm um convite à ação, vai pedir para vocês fazerem alguma coisa, porque esse curso ele é baseado em práticas, tá? É o que realmente vocês o que vocês fizerem aqui, colocar em prática, é o que vai ajudar vocês a desenvolver o inglês de vocês, cada vez mais rápido. Então, diz ali assim, ó, practice introducing yourself to 3 people in English this week. Eu vou colocar aqui, ó, vou fazer uma recomendação adicional, tá? This day, today, tá bom? Vou até colocar aqui, ó, hoje. Então, dizer assim, ó, pratique se apresentar, apresentar a si mesmo, enfim, para 3 pessoas em inglês, tá? Aqui o exercício seria para fazer uma semana, mas eu recomendo que vocês tentem fazer isso hoje. Não importa com quem seja, tá? Tenho certeza que vocês têm algum amigo, algum familiar, alguém que tem uma noção de inglês, tá bom? Então, vou colocar a tradução disso aqui, ó. Pratiquem se apresentar para 3 pessoas em inglês. Lembrando que esse convite seria para fazer durante a semana. Como a gente está fazendo nesse modo mais intensivo, essa maratona aí, que é diário, que a gente está falando todos os dias, né? Eu estou convidando vocês para fazerem isso hoje, tá? O mais breve possível, agora de manhã, assim que tiver contato com outras pessoas, até para não me esquecer. E vocês podem falar, eu estou estudando inglês com um professor aí meio malucão online, que me pediu para fazer isso. Ele disse que se eu fizer isso, eu vou aprender inglês. Então, assim, faça.
Tá? Vai lá falar, oh, hi, how are you? My name is fulano de tal, I am from Porto Alegre, whatever, ou seja de onde vocês forem, né? A cidade de vocês, e pergunta para ela, how are you? Como é que você está? De onde você é? Where are you from? Tá? Então é para praticar nesse formato, com pelo menos 3 pessoas. Se vocês conseguirem praticar com mais, melhor. Tá? O que acontece? Essa repetição, essa prática de repetição aí diária é o que realmente vai ajudar vocês a desenvolver o inglês de vocês mais, tá? Então, por isso que essa repetição vai fazer com que isso se torne cada vez mais natural. É difícil no começo, mas com o passar do tempo, a gente fica mais seguro, né? A gente consegue ficar mais tranquilo, na verdade, nesse sentido, né? Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, né? É assim que funciona, né? Tem um ditado que fala assim, ó, impressionante, que quanto mais eu treino, ou mais eu faço alguma coisa, mais sorte eu tenho, né? Os grandes empreendedores aí falam muito isso. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Na nossa próxima aula aí a gente vai dar uma olhadinha, deixa eu ver até o conteúdo que eu não lembro de cabeça. Nós vamos falar sobre a introdução de coisas pessoais, vou falar de coisas pessoais da nossa vida, tá? Mas o convite para vocês aí para a aula de hoje é compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, que têm o desejo de aprender inglês. Tenho certeza, sempre, a gente sempre tem aquele amigo que está buscando aprender inglês para poder desenvolver na vida, na carreira, porque para dar um up, na verdade, como a gente fala, né? Mas não só isso, que tem o desejo de aprender inglês. Hoje a gente tem tanta informação online, então vamos fazer essa mensagem chegar para mais pessoas. Então, eu tenho certeza que esse treinamento, além de ajudar vocês, pode ajudar pessoas que vocês conhecem. Ah, vai no aviãozinho aqui no Instagram, quando vocês verem essa postagem aí depois liberada, ou lá no YouTube, vai lá, clica no botão compartilhar e manda pelo WhatsApp para os amigos de vocês, para aquelas pessoas que realmente têm o desejo de aprender inglês. É de graça. Então, o trabalho que você basicamente vai ter aí, compartilhar com outra pessoa, na verdade, vai ser, tenho certeza, vai ser de grande valia para outra pessoa. Às vezes para vocês não vai fazer tanta diferença, mas vai fazer com certeza para outra pessoa. E é de graça, estou oferecendo aqui o meu tempo para vocês, e eu digo para vocês, se surgir alguma dúvida, manda para mim, me manda um DM, me manda a mensagem lá, pode fazer comentários na seção de comentários nos vídeos do YouTube lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Thank you so much, you guys, for your time. Muito obrigado pelo tempo de vocês e pela oportunidade que eu estou tendo. Eu estou muito feliz, na verdade, de trazer isso aqui para vocês. Esse é um conteúdo de qualidade, realmente, porque eu sei da diferença que pode fazer para a vida de cada um de vocês. E, assim, se eu conseguir ajudar uma pessoa aqui, para mim já valeu. Tá? Já está pago o meu salário, digamos assim. Tá? Porque foi por isso que eu me coloquei à disposição para tentar ajudar outras pessoas aqui, fora aqueles alunos que eu já tenho no formato mentoria, que eu já faço acompanhamento pessoal, tá? Então, eu digo para vocês, estudem, pratiquem inglês, coloquem em prática o que a gente está discutindo aqui, me pergunta, me chama, não tem problema, estou à disposição, realmente. Não se sintam desconfortáveis, podem me chamar, me pergunta para tirar dúvidas, tá bom? Estou realmente disponível aí. Às vezes eu não consigo responder tão logo em breve assim, mas assim que eu estiver disponível, eu vou responder vocês, um a um, tá bom? Então é isso, pessoal. See you guys tomorrow at 8. Vejo vocês amanhã às 8 horas. Lembrando, esse treinamento, ele vai acontecer sempre das 8 às 9 horas da manhã, de segunda a sexta, tá? Então podem contar comigo, que realmente, no que depender de mim, eu vou estar aqui todos os dias nesse horário para ajudar vocês nesse processo de aprendizagem de inglês. Tá certo, pessoal? Vejo vocês amanhã, então. See you tomorrow at 8 in the morning. Bye!